A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, irmã Thalia. A paz do Senhor a todos e sejam bem-vindos mais uma vez aqui, através dessa ferramenta que você tem sido edificado, que Deus tem edificado nossas vidas. Bom, hoje, dia 19/6/2020, estou fazendo essa gravação para relatar uma experiência de arrebatamento que o Senhor me deu no dia 18/6/2020, ontem, uma quinta-feira. Bom, meus irmãos, antes de tudo, antes de relatar a experiência, eu quero primeiramente convidar você. Geralmente, as experiências, quando são gravadas, nunca começam dessa maneira, mas hoje o Espírito Santo me direcionou a fazer assim. Então, antes de ler primeiramente um versículo, vamos orar. Você chegou até aqui, creio que não foi coincidência, não, mas sim o Espírito Santo que te direcionou a chegar nesse canal e também a ouvir essa experiência, esse recado de Deus. Então, eu convido você neste momento a fechar os teus olhos, aí onde você está, e a pôr as mãos sobre teu coração. E vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu não acredito que tenha sido coincidência essa pessoa chegar até aqui neste canal, ouvir essa experiência sem até mesmo nem ser inscrito no canal Edificar. Mas se o Senhor trouxe essa pessoa aqui, é porque o Senhor quer falar com ela e com ele. Então, que o teu Espírito Santo, neste momento, venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, dá discernimento, Senhor, abrir o coração de cada um para entender e guardar aquilo que o Senhor falará, Senhor, por intermédio da minha boca, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que a palavra que saia da minha boca, meu Pai amado, por intermédio de Ti, venha, meu Pai amado, transpassar o mais íntimo do coração como uma espada. E que o Teu Espírito Santo venha, meu Pai amado e querido, tocar e despertar cada vida que vai ouvir, meu Pai amado, esta revelação, Senhor. Espírito da verdade, Espírito de Deus, assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, meus irmãos, primeiramente eu quero agora ler uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 30, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia e Pute e Lude e toda mistura de gente e Cube, e os filhos da terra do concerto com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor, e serão assolados no meio das terras assoladas,
e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílios. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Amém? Bom, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu para embasar um recado que Deus tem para a terra, para os evangélicos, para os ímpios também. Bom, no dia 18/6/2020, estava eu pela manhã dormindo e em cerca de 9 horas, aqui estamos em Maringá ainda, e no dia 18 haveria oração pelas 9 da manhã, aqui com o pastor Adenilson em sua casa. Quando deu o horário da oração, eu me despertei e eu pensei, vou me levantar e vou orar junto com os irmãos, pois os irmãos estavam na sala. E daí então eu me levantei e eu pensei, porque eu tinha determinado, quem acompanha o canal no dia 18/6, sabe, né, que às 6 horas da manhã eu estava fazendo a oração. E eu apresentei um propósito ao Senhor de jejum. E quando eu me levantei, eu pensei, vou me levantar, me ajeitar aqui, vou para a sala orar com os irmãos e vou entregar o jejum logo em seguida. E eu fiz isso, sendo que quando eu cheguei perto do banheiro, que há no quarto, eu ia abrindo a porta do banheiro e eu me dei conta que minha mão passou direto na maçaneta do banheiro. E eu olhei assim, como assim? Que estranho. E eu passei a mão de novo na maçaneta para abrir a porta e não consegui, porque minha mão transpassava ali. E daí então eu me dei conta que o meu espírito não estava no meu corpo, que eu estava em espírito em pé ali. E eu passei para o banheiro, passei em espírito pela porta do banheiro. E eu olhei assim, não, tem algo de estranho. E na hora eu fui para a porta do quarto para sair do quarto e ir na sala. E daí transpassei ali a porta da sala, do quarto, em espírito. E quando eu olhei, eu via os irmãos de joelhos na sala, orando. E eu tocava neles, sendo que minha mão passava por dentro deles e eles não me viam e não me sentiam. E eu notei que algo estava estranho, diferente, fora do normal. Eu voltei para o quarto e quando eu voltei para o quarto, eu vi o meu corpo deitado na cama. E o interessante é que minhas pernas estavam fora da cama. Quando a gente se levanta, a gente põe as pernas fora da cama. E o meu corpo estava dessa maneira. E eu olhei assim e pensei: meu espírito não está no meu corpo. E então eu me deitei ao lado do meu corpo físico na cama e eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo? E Deus falou comigo. Eu escutei o Espírito do Senhor falando comigo naquela manhã. E ele falou: Filha, nesta manhã eu escolhi este dia para trazer uma resposta para o meu servo e também para este país, para esta nação, e revelar coisas que breve irão acontecer. Então, depois que Deus falou comigo
Isso. Eu estava do jeito que eu estava em espírito, deitada na cama. Eu estava olhando para cima quando eu via eh, o teto, né? O teto daqui do quarto se abria e tudo começava a se abrir. Eu só via somente o céu. E de repente, quando eu olhei, eu vi que estava vindo uma tropa. Era uma tropa que vinha assim do alto em direção à terra, e aquela tropa era uma tropa de cavalos, era uma tropa de cavalos, e aqueles cavalos, ao mesmo tempo em que ele tinha um formato de humano, eles tinham um formato de um corpo de um cavalo, de um animal. Sendo que quando eu olhei, eles tinham na mão uma lança nas patas deles, segurando. Eles tinham uma lança segurando nas patas e eles vinham em direção à terra. Eles estavam vindo em direção à terra e eles começavam a jogar aquelas lanças sobre os habitantes da terra. Eles jogavam aquela lança sobre os habitantes da terra. E quando eu olhei, eu vi muita gente, muito grito, muitas pessoas correndo de um lado para o outro. Mas atrás daquela tropa de cavalos, eu vi um principal. Havia o exército, mas atrás do exército eu vi um principal que estava por trás deles comandando. E esse principal era um cavalo muito grande, muito terrível, a aparência dele estava muito deformada. E quando eu olhei, ele tinha na pata dele uma ferramenta diferente. Ele tinha na pata dele uma ferramenta diferente, e aquela ferramenta eu sabia que ela tinha um poder muito maior de destruir, mais ainda do que a outra tropa que estava na frente dele. E ele falou em alta voz: Eu sou aquele que fui enviado à terra para destruir, para acabar. E ele falou novamente: Eu sou o que tenho reinado sobre as trevas e vim para destruir aqueles que têm cometido iniquidade. E uma lama, depois que ele falava isso, eu vi como uma lama ia tomando conta sobre os países, sobre o Brasil, sobre todos os países. Era uma lama preta, que depois que ele jogava aquela lança, começava a espalhar uma lama preta por todos os lugares. Uma lama muito escura que saía cobrindo as pessoas, que saía cobrindo os países. E na hora que eu vi isso, eu comecei a clamar para que Deus viesse ter misericórdia do seu povo, para que Deus viesse ter misericórdia da terra, porque eu vi que acontecia algo muito terrível, aquela lama preta. As pessoas gritavam, as pessoas tentavam fugir, mas não conseguiam. E aquela tropa que eu vi e aquele cavalo principal, eles tinham um poder muito grande, eles tinham um poder de destruição muito grande. E aquelas tropas sumiram, aquela tropa que o Senhor me mostrou sumiu. E quando eu olhei novamente para o alto, para o céu, eu vi quando se rasgou. E eu olhei e tinha um grande trono de ouro, com cor de ouro. E quando eu olhei, tinha um homem assentado sobre aquele trono. Eu não via os detalhes, olho, boca, eu não vi esses detalhes, eu apenas vi o formato do corpo. E ele estava sentado sobre aquele trono. E quando eu olhei, eu sabia que era o Senhor. E eu falei: Senhor,
tem misericórdia, porque eles não suportarão. E Deus falou: filha, eu já tenho exercido muita misericórdia sobre os habitantes da terra, mas chegou o tempo de exercer os meus juízos sobre o povo. E depois que eu vi isso, essa cena, essa visão se apagava e eu já contemplei como um espaço, um galpão muito grande, muito extenso, e havia um altar erguido ali dentro daquele galpão. E quando eu olhei, começou a aparecer, começou a surgir muitos crentes, muitos evangélicos ali dentro daquele galpão. E a maioria era evangélicos que são famosos, pregadores famosos, cantores, pastores famosos, missionárias. Muitas pessoas ali eram famosas aqui do Brasil. E quando eu olhei assim, eu fiquei sem entender porque eu estava vendo aquelas pessoas ali na minha frente e aparecia um anjo. E esse anjo, ele descia sobre aquele lugar e pegava aquelas pessoas uma por uma, colocava em cima daquele altar e começava a sacrificar aquelas pessoas que estavam ali, aqueles crentes, começavam a ser sacrificados, por aquele anjo que era enviado ali naquele galpão. E era muito sangue eu vi ali dentro. Muito sangue era derramado ali em cima daquele altar. Muitas pessoas eram sacrificadas. E na hora que eu vi, eu comecei a gritar. Aquilo me fez me desesperar ali dentro. E o Senhor, eu escutei a voz de Deus falando comigo: filha, eu já dei muita oportunidade para este povo. Eu já estou começando a exercer o meu juízo sobre todo o povo, sobre todas as nações, sobre todas as línguas, porque este povo não tem adorado ao meu nome. Este povo não tem pregado a minha palavra, mas tem pregado a doutrina de Balaão na terra. E muitos anjos começavam a chegar ali dentro, e eu sabia que era para apressar, para agilizar, que mais sacrifícios viessem a acontecer, porque Deus está derramando o juízo dele sobre todo o povo. E depois que eu olhava assim, me chamava muito a atenção, porque eu vi uma mulher, uma cantora que recentemente faleceu, uma cantora famosa que recentemente faleceu. Eu vi ela ali. E essa cantora, ela estava sendo arrastada por um demônio para cima daquele altar. O demônio aparecia e saiu puxando o espírito dela para ali, para cima daquele altar. E ela tentou fugir de todas as formas, ela tentou fugir, mas não conseguiu, porque aquele demônio arrastou ela, lançou ela em cima daquele altar e começou a sacrificar ela em cima daquele altar. E enquanto eu olhei aquela cena ali, o demônio que arrastava essa cantora, ele ficava rindo, debochando, com uma risada muito, muito irônica para ela, dando muitas e muitas gargalhadas. E nesse momento Deus falou comigo. E era uma voz com tanta unção que eu sentia penetrando por dentro de mim de forma diferente. A voz de Deus transmitia uma unção, uma paz e ao mesmo tempo uma autoridade. E Deus falou comigo: filha, eu estou permitindo que esses profetas, os que louvam, os que pregam, que venham perecer muitos, para que aqueles que vivam venham entender que eu sou o Senhor e que eu reino para todos sempre, mas que eu estou entrando em juízo. Eu estou entrando em juízo.
E logo essa parte da revelação se acabou. Acabou e tudo clareou novamente acima do teto a qual eu estava olhando. E eu ainda em espírito deitada ao lado do meu corpo, Deus falou comigo novamente e disse: Eu estou dando ordem agora, que a qual o meu conservo irá ungir aquele lugar. E nesse momento, Deus falou a respeito de um ministério que Deus estava dando ordem para iniciar, a qual um pastor deveria iniciar um ministério, e Deus estava enviando um anjo para ungir o lugar aonde esse ministério iria iniciar. E aquela visão, estava tudo muito branco, e começou outra visão o Senhor a me dar. E um anjo enviado por Deus, ele estava com umas vestes diferentes, com umas vestes brancas, compridas, de mangas compridas, compridas até o final, e havia detalhes de ouro nas vestes a qual ele estava. E no final das suas vestes havia como não sei bem explicar, não sei o nome, mas era como se tivesse uns fios de ouro pendurado, e no final dos fios havia umas bolas de ouro também, penduradas ali naqueles fios de ouro. E ele tinha nas suas mãos uma taça com azeite dentro daquela taça. E esse anjo foi enviado para ungir é, o para ungir o local onde vai ser aberto esse ministério, para ungir o local onde esse ministério vai ser aberto. E quando esse anjo chegou nesse local, nesse galpão, vou intitular por nome de galpão, ele começou a andar ao redor daquele galpão e derramava azeite. E o que eu acho interessante é porque a taça parecia ser pequena e parecia ter pouco azeite dentro daquela taça. Porém, o galpão era grande, e ele, conforme ele ia andando, ele ia derramando azeite e ungindo tudo ao redor. E o azeite não se acabava, dava para ungir todo ao redor do galpão, e não se acabava aquele azeite que o anjo estava derramando. E eu perguntei para o anjo do Senhor, porque ele está ungindo aquele lugar. E ele falou para mim: Eu estou ungindo, porque o meu Senhor me enviou para consagrar, ungir este lugar, para que o servo dele inicie o ministério a qual o Senhor confiou em suas mãos. E esse anjo terminou de ungir todo o lugar ali, e meu espírito era conduzido à frente desse galpão, e as portas ainda estavam fechadas, mas naquele momento em que eu cheguei, as portas se abriam, e quando as portas eram abertas, eu olhei e vi que coisa linda eu vi ali dentro. Muitos anjos entravam ali, muitos e muitos anjos entravam ali dentro daquele galpão, e aqueles anjos estavam cantando alegres, felizes, e começava a passar muitas pessoas ali em frente àquele galpão, e aquelas pessoas eram atraídas pela presença de Deus a entrar ali dentro, mas elas não entravam em pé, não, elas entravam de joelhos, prostradas ali dentro daquele galpão. E quando aquelas pessoas entravam, eram várias pessoas que entravam, os anjos começavam a, não sei se é a palavra certa, mas os anjos começavam a emanar
muitas águas ali dentro daquele lugar. E as águas que saíram de dentro dos anjos limpavam as pessoas que haviam entrado ali dentro. E conforme as águas iam entrando dentro daquelas pessoas, ia saindo muitas impurezas, ia saindo muita sujeira de dentro daquelas pessoas. As sujeiras saíam da vida das pessoas e saíam também de dentro da igreja. E aquelas águas limpavam todas aquelas pessoas. E os anjos ficavam muito, muito, muito alegres. Os anjos ficavam ali dentro. E eles ficavam cantando alegre. E as pessoas choravam. E cada vez mais pessoas entravam ali dentro. O número de pessoas ia aumentando, porque a própria presença de Deus ia atraindo aquelas pessoas a entrar naquele lugar. E dentro também eu vi o pastor ao qual vai iniciar esse ministério, vai iniciar esta obra, e aquele anjo que tinha ungido ao redor do galpão entrava novamente dentro da igreja e derramou um azeite sobre a cabeça desse pastor, e o azeite entrava penetrando, e eu vi quando esse azeite penetrava de tal maneira que saía sendo derramado por todo o seu corpo, por dentro. E conforme esse pastor ia andando dentro da igreja, o azeite é como se ele tivesse encharcado. É como se ele estivesse encharcado de azeite, porque por onde ele andava caía muito azeite ali dentro. E eu escutei Deus falando comigo. O Senhor falou comigo e dizia assim: eu estou ungindo o meu servo e dando sabedoria para guiar o meu rebanho, e este lugar será diferente no meio desta cidade. E eu olhei e vi esse pastor estendendo as mãos sobre a cabeça daquelas pessoas que estavam ali dentro, junto com os anjos, e as pessoas começaram a gritar, implorar pela presença de Deus. Elas gritavam, gritavam, muitas e muitas vezes elas ficaram gritando ali dentro da igreja, clamando pela presença do Senhor. E Deus tornou a falar novamente comigo. Eu trarei muitas vidas sedentas para este lugar. E o Senhor falou comigo novamente que traria muitas pessoas sedentas para esse ministério, para ouvir o que Deus tem para falar. E Deus também disse: eu trarei também muitos pastores para esta igreja. Muitos serão constrangidos a voltar às veredas antigas. E olhei e eu vi na entrada daquele galpão 2 anjos que estavam postos ali, e aqueles 2 anjos tinham duas espadas. Eu via 2 anjos e cada anjo tinha uma espada em suas mãos. E eu me aproximei e perguntei o porquê eles estão ali na frente daquele galpão. E eles disseram para mim: eu fui enviado para este lugar. O meu Senhor me deu uma ordem, e eu não permitirei que um engano entre aqui neste lugar, mas aqui habitarão aqueles que são sinceros, aqueles que são de mãos limpas e coração puros. E quando esse anjo falou isso, várias pessoas que estavam fora, que passavam, começavam a tentar entrar, mas elas não conseguiam, a espada do anjo barrava, e aquelas pessoas eram impedidas de entrar. E eu sabia que aquelas pessoas eram pessoas que não tinham sinceridade, aquelas pessoas que não tinham mãos puras e corações puros, e por isso o anjo do Senhor
não permitiu que aquelas pessoas entrassem ali. E quando olhei para dentro, eu vi aqueles anjos que estavam no início, alegres, felizes, eles começavam a cantar e falar, falando em forma de canto. É dia de alegria porque o Senhor está ungindo e levantando este lugar. E este lugar será para tabernáculo do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado neste lugar. E eu comecei a escutar muitos instrumentos, sons musicais. Era um som musical tão perfeito, tão lindo, que eu nunca ouvi na terra. Instrumentos tão perfeitos que eu escutei aos meus ouvidos sendo tocados naquele momento em que Deus estava me mostrando. E essa visão se acabou e o Senhor me deu outra visão, me revelava outra coisa. E quando tudo se apagava à minha vista, eu já via outro lugar. Eu vi outro lugar, o espaço grande, e eu vi um casarão abandonado ali no meio do nada, e meu espírito estava ali próximo. E quando eu olhei, homens começou a se aproximar, vestidos de preto, e eles iam passando por mim, quando na hora eu perguntei e dei uma ordem. Eu disse: parem em nome de Jesus, quem são vocês? Eu perguntei isso naquele momento para aqueles homens que estavam ali. E na hora o Senhor me fez saber que eram satanistas que estavam ali. E eles olhavam para mim e riam. E eu passei na frente deles e entrei dentro daquele casarão. E eles vieram atrás. E quando eu entrei lá dentro, eu vi uma cadeira como um trono. Eu vi ali dentro daquele casarão, e aqueles homens iam chegando e fazendo um círculo ali dentro, ao redor daquele trono, daquela cadeira. E aqueles homens começaram a invocar Satanás ali, porque eu vi aquela cadeira que aparentemente estava vazia, era uma cadeira estrapiada, caindo aos pedaços, mas aqueles homens começaram a invocar Satanás. E eu escutei Deus falando comigo. Ainda neste ano de 2020, portas do inferno serão abertas. Portas do inferno serão abertas e demônios mais fortes virão sobre a terra. E aqueles satanistas estavam ali invocando Satanás, e Deus falou comigo que o exército de Satanás está cada vez mais se fortificando, se sacrificando, para que venham adquirir mais força nesse ano de 2020. E logo em seguida eu olhei para o alto e vi várias portas, e essas portas eram abertas, e quando eram abertas, eu vi demônios saindo de dentro, demônios com aparência ao mesmo tempo que humana, ao mesmo tempo também com alguns detalhes de animais. Alguns tinham rostos de animais, de serpentes, de cobras, de jacaré, e algumas partes do seu corpo era como um corpo de um humano. E aqueles demônios vinham sobre a terra, e havia várias pessoas assim nas ruas. E quando eles se aproximavam, o Senhor falou comigo que esses demônios que serão soltos, eles têm o olfato tão aguçado para
perceber no mais íntimo e profundo do ser humano, do crente, se tem pecado ou não na vida desta pessoa. E quando ele sentia o cheiro do pecado, ele entrava de uma maneira muito forte na vida dessas pessoas que não estão em santificação. E quando eles entrou, as pessoas perdiam os seus sentidos espirituais, os olhos espirituais elas não enxergavam, os seus ouvidos espirituais eram fechados de tal maneira que eu era impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a pregar e a dizer: se arrependam, porque o juízo de Deus virá sobre a terra. E essas pessoas não entendiam de forma alguma aquilo que o Senhor estava mandando eu falar. E esses demônios que serão soltos não somente irão controlar, as pessoas, os crentes, como principalmente os pastores, de tal forma que eu vi quando um demônio entrou na vida de um pastor dentro de uma igreja. E esse pastor, depois que era possuído por esse demônio, ele começava a dizer, repetindo várias vezes: homossexualismo não é pecado. E quando ele dizia isso, entrava uma legião de demônio dentro daquela igreja. E aqueles demônios ficavam rindo, ficavam fazendo festa dentro daquela igreja. Os demônios ficavam com uma taça nas suas mãos, bebendo dentro, festejando, quando esse pastor falava isso dentro da igreja, que homossexualismo não é pecado. E eu escutei a voz de Deus que falou comigo: filha, abre a tua boca, pois eu te levantei. Fui eu quem te levantei para trazer a palavra que eu mandar para este povo. E quando eu abri a minha boca ali dentro daquela igreja, eu comecei a dizer: se arrependam, se consertem. E quando eu comecei a falar isso, aqueles homens, pastores, pessoas que estavam dentro da igreja, começaram a me chutar, a me chutar, e tinham uma corrente nas mãos dele, e com a corrente eles me batiam enquanto eu estava mandando ele se consertar, se arrepender. E Deus falou comigo novamente: ainda este ano o pecado irá aumentar mais e mais dentro das igrejas. E quando Deus falou comigo, os demônios ficavam rindo, fazendo festa, festejando dentro daquela igreja. E essa parte se apagava, essa visão se apagou, e eu voltei novamente, o meu espírito voltou para a cama, e eu olhei assim, e eu vi o meu corpo ali deitado ao meu lado, ao lado do meu espírito, e quando eu olhei para o alto, o Senhor me mostrava outra coisa, outro tema. O Senhor me mostrava um pequeno rebanho de pessoas, um grupo de pessoas, e eu perguntei a Deus quem eram aquelas pessoas, e o Senhor falou comigo que representava o rebanho que tem sido pastoreado através dessa ferramenta do YouTube. E o Senhor falou comigo, me mostrou quando dois demônios, por nome de incubos e sucubos, esses demônios se aproximou dessas pessoas e começavam a atacá-las. E eu, na hora, começava a repreender aqueles demônios. E Deus falava: filha, esses demônios têm encontrado espaço na vida dessas pessoas. E o Senhor falava que o espaço que esses demônios encontravam, por mais pequenos que sejam, mas seja em qualquer área da tua vida, na financeira, na sentimental, na vida espiritual, no teu casamento, esses demônios encontram os pequenos espaços e entram e tem legalidade para entrar na tua vida. E na hora que o Senhor falou isso,
o Senhor dava uma estratégia de fazer uma campanha à madrugada, da qual essas pessoas que estão sendo atacadas por esses demônios farão em jejum. Uma campanha que será feita à madrugada pela vida dessas pessoas. E logo o Senhor fez essa cena se apagar na minha visão, e eu fiz uma pergunta a Deus em seguida, perguntei como estava a situação espiritual da igreja de João Pessoa, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E o Senhor falou comigo: filha, diz para minha serva não se preocupar, porque como eu prometi, assim estou fazendo. Eu estou cuidando do meu povo. Eu tenho cuidado dos meus, o Senhor falou. Aqueles que são meus, eu tenho cuidado, mas aqueles que não são, eu estou permitindo que venha ser revelado, que venha ser exposto, para que a minha serva não seja enganada. Enquanto houver coração enganoso no meio da minha igreja, eu estarei tratando. E quando o Senhor disse isso, o Senhor me mostrou, um pano grande, branco, extenso ele era, e duas mãos começavam a torcer. Sabe quando você vai lavar a roupa, que depois molhada, antes de estender a roupa, você não torce ela para tirar toda a água? Pronto, aquelas mãos faziam isso com aquele pano. E quanto mais ele torcia, mais água saía daquele pano. E Deus dizia que está tratando com aqueles que não têm sido sinceros de coração. E o Senhor falou que estaria tratando também alguns lá que fazem acepção de pessoas em seu coração, e alguns estavam desejando já a volta da irmã Solange, mas Deus falava que não ia permitir ainda, porque é um tempo de tratamento para este povo. Amém? Então, esse é o recado do Senhor para a sua igreja, para todos que vão escutar este recado, para os habitantes da terra, como o Senhor falou sobre os juízos de Deus, tanto para os ímpios, tanto para aqueles que estão dentro das igrejas também. É tempo de tratamento para todos. O Senhor derramará juízo sobre o seu povo. Então, esse é o recado do Senhor, que você venha guardar no seu coração e ser despertado a buscar o Senhor depressa e a viver a doutrina dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é sua irmã em Cristo, Thalia, e eu já passo a oportunidade para a irmã Solange fazer o que o Espírito Santo de Deus direcionar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Solange Souza, do canal Edificar. Eu sempre gosto de fazer alguns acréscimos, porque eu faço aqui meio que a função de trazer uma análise para o povo de Deus. Como naquela última visão que nós postamos, que Deus deu, que eu deixei claro, quando Deus falava a respeito de 3 grupos na igreja, eu deixei claro que era uma visão para o povo de João Pessoa, para a igreja de João Pessoa, a congregação lá. Mas eu orei ao Senhor, e o Espírito Santo falou que outras pessoas seriam alcançadas e iam analisar suas vidas. Realmente, meus irmãos, nós recebemos mensagens e e-mails, inclusive ontem eu estava lendo um e-mail de uma irmã, que ela disse que só em ouvir a visão, o Espírito Santo gerou um temor no coração dela, de tal forma que ela fez uma análise na vida dela, e ela viu que se Jesus voltasse e pegasse ela daquela forma, ela não subiria por causa do caráter dela. Então precisamos ser sinceros com nossos irmãos. Deus está tratando a igreja de João Pessoa já tem alguns dias, né, irmã Thalia, a respeito de não ser sincero com o próximo. Então, se faz necessário abordar isso. Por que Deus falou com a serva do Senhor, com a irmã Thalia, para me dizer, para mim não ficar preocupada? Porque eu estava preocupada, porque quando nós saímos de João Pessoa,
Eu sei que tem gente que pode achar loucura isso, mas nós viemos aqui por uma ordenança divina. O Senhor mandou vir aqui, deu uma visão e ministrou o que era para ser feito aqui e como também Deus mostrou os lugares que iríamos parar. E foi muito interessante porque paramos exatamente nos lugares que Deus mostrou. E já vai fazer 15 dias que nós estamos aqui em Maringá e o que Deus mostrou inicialmente não tinha acontecido. Então, isso começou a me preocupar, porque quando eu saí de João Pessoa, eu fiz um plano, uma quantidade de dias para mim estar de volta. E o Espírito Santo falou comigo que não seria aquela quantidade de dias. Realmente. Eu já tinha planejado, vou voltar hoje, que é hoje sexta-feira, dia 19, ou no mais tardar na segunda-feira. E eu orei ao Senhor, apresentei 2 jejuns e um propósito de oração também, pedindo para Deus falar algo a respeito. E quando foi ontem, teve essa experiência, né, no dia 18, né, irmã Thalia, e o Senhor determinou, mostrou tudo que ele tinha mostrado inicialmente antes de nós virmos, como mostrou agora. E agora, além do Senhor mostrar, ou seja, faz 15 dias que a gente está aqui, agora que a gente diz que Deus mostrou o que é para ser feito, né, irmã Thalia? Então eu estava preocupada demais, demais com a igreja de João Pessoa. E o Senhor falou para mim não preocupar, que é Ele quem cuida, mas que eu iria ficar aqui mais tempo justamente para Ele tratar lá com 2 situações. Primeira, quem é fingido, quem é falso com o seu próximo. Segunda, pessoas que estão fingindo. Pessoas não, pessoa, né? Porque eu sei que Deus falou de pessoas, mas como Deus mostrou um caso específico, eu vou falar desse caso específico. Que está fingindo que está aceitando a liderança que nós deixamos lá tomando conta da igreja, mas está sendo fingido, porque não está aceitando no seu coração. Está torcendo, pedindo a Deus que eu chegue logo, porque não está aceitando. Só que quando as coisas são feitas por ordenança divina e na direção do Senhor, aleluias, a irmã Solange não tem o controle. A irmã Solange não tem mais o controle. Os obreiros não têm mais o controle. Tudo que é feito na direção do Senhor, então ele se responsabiliza. Aleluia. Fazer a obra do Senhor, meus irmãos, é interessante, é como construção. A gente sai com um valor, planeja um valor para gastar, é mais do que o valor que a gente gasta, que a gente planejou. Planeja uma quantidade de dias, não é aquela quantidade de dias, porque abarca muito mais coisa do que o que a gente pode imaginar. Então, começa a refletir se você está sendo fingido com seu irmão. Começa a refletir se você está dizendo uma coisa, mas no teu coração está outra. Deus dizia que no coração dessa pessoa tinha outra coisa, estava fingindo que estava aceitando a liderança, mas não está. Então você não é de João Pessoa, mas comece a analisar também, não somente o povo de João Pessoa. Comece a analisar a tua vida, como é que está diante do Senhor. E comece a se preparar para as coisas que virão. Essa campanha que Deus revelou, eu acho bem interessante, porque nós recebemos vários e-mails. Eu não tinha conhecimento antes, quando o Senhor começou a nos dar a conhecer essa questão das batalhas espirituais. Eu não tinha conhecimento de demônio do sexo. Isso é loucura aos meus olhos, aos olhos humanos, isso era loucura. Mas quando eu comecei a receber e-mail e começou a acontecer lá na igreja, pessoas vinham pedir ajuda, eu recebi mais de 50 e-mails falando do mesmo assunto. Então eu entrei num propósito de oração e jejum, juntamente com a irmã Thalia, para Deus falar a respeito. E a primeira coisa que Deus falou é que esses 2 demônios existem, o incubus e o sucubus, de fato existem. A outra coisa que Deus falou é como eles agem. Então eu vim orando ao Senhor para fazer uma campanha e agora Deus revelou. E nós vamos fazer essa campanha. Essa campanha será feita em jejum, na madrugada, em jejum. Vamos renunciar, certo? Vamos fazer essa campanha em prol de todos os que têm recebido visita de demônios, seja em sonho ou seja materializado. Os demônios vêm na madrugada ter sexo com essas pessoas. Tem muita gente sofrendo com isso. E Deus falou, deixou claro, são brechas abertas. Muitas das vezes eu olho para a vida da pessoa e eu vejo que está tudo ok. Mas o Senhor falou que sempre tem uma brecha na área financeira, sentimental, espiritual, em qualquer área esse demônio entra. Então, você que passa por essa situação vai fazer esse propósito conosco. Eu recebi uma irmã, não vou citar o nome dela, mas ela vai saber que é ela me contou essa história, que ela me contou que esse demônio vinha, e quando ela desinstalou o WhatsApp do celular dela, acabou-se, ela começou a ter autoridade. Então, você vai fazer esse propósito. Se prepara, meus irmãos, para as coisas que virão. Você está vendo aí pessoas morrendo, Deus falando que vai sacrificar mais, vai tratar mais. Então, meu conselho é, você tem que ter uma segunda opção de renda.
Eu estou dando esse conselho porque Deus mandou eu dar esse conselho. Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu estou falando. Eu estou me responsabilizando dizendo que Deus mandou porque o Espírito Santo mandou eu dar esse conselho. Tenha uma segunda fonte de renda. Procure trabalhar por conta própria. Procure ter uma reserva. Eu não estou falando somente da reserva espiritual, não. Estou falando da reserva material. Porque virão dias difíceis. O Senhor falou comigo que já fez com que muito dinheiro em alguns países se desvalorizasse. E vai fazer mais ainda em outros países. Então, imagina se o Brasil estiver incluído. Então, comece a se preparar. Deixe de ser gastador. Comece a se controlar. Tenha uma vida espiritual abundante na presença do Senhor. Entre em processo de jejum e oração. Agora entra. Santificação. Não basta só jejuar e orar. Obedeça. Tá bom? E vamos nos render dia após dia ao Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. Esta é a geração do arrebatamento. Agora eu quero convidar você, espírita, católico, ateu, desviado, fraco na fé, pessoas que é crente, mas até hoje não sabe o que é uma vida de santificação com Deus e renúncia. Eu convido você agora para fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus te liberta. O Senhor Jesus vai te libertar. Se renda ao Senhor agora onde você está e eu vou orar pela tua vida e o Senhor garante a tua salvação, tá bom? Soberano Deus, Pai querido e santo, eu me prostro aos teus pés orando por essas pessoas que ouvirão aonde a minha voz chegar. E essas pessoas, meu Pai, se renderão ao teu nome. Essas pessoas dobrarão os seus joelhos, as pessoas se humilharão. Em nome de Jesus, perdoa os pecados, liberta pelo poder do teu sangue, Pai querido. E escreve o nome deste homem e desta mulher no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus e sela com o teu precioso sangue. Amém? Procura um lugar que tem santificação e verdade, sinceridade para você congregar. Se você não encontrar, envia um e-mail para a gente, que nós vamos direcionar, vamos dar os conselhos que você precisa, tá bom? Para apoiar esse ministério, seja em oração, seja para pedir alguma ajuda, se você precisar algum conselho, se nós pudermos, tivermos essa sabedoria, né, da parte do Senhor para te ajudar. O e-mail é edificarjoaopessoa, sentiu, edificarjoaopessoa@gmail.com, tá bom? Se quiser comunicar-se com esse ministério para convidar, para deixar uma palavra, para adorar o Senhor, tá bom? Nos apoie em nome do Senhor Jesus, interceda por nossa vida, ore por nós, porque as batalhas são tremendas, e apoie esse ministério com suas ofertas, seu dízimo, se assim você puder, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa guiar a tua vida, amém? Não deixa a verdade, não deixa a sinceridade, não vira as costas para o